Olá, eu me chamo Meg, tenho um perfil literário, gosto muito de compartilhar as minhas leituras. Comecei na pandemia, em 2020, quando eu criei este perfil, e hoje também compartilho as minhas leituras aqui no YouTube. Bom, aqui estão os meus livros que eu li com o Clube de Leitura da Biblioteca Pública do Estado. Aqui está um passaporte, ó, que eu completei. Fui em todos os encontros, ó. Foi incrível, aprendi tanto. Já estou ansiosa para o ano de 2026. Bom, começamos em março com este livro, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Um livro muito bom de ler. Fala aí sobre vários assuntos. Bom, aqui, eu já falei dele aqui para vocês dele, mas enfim, é bom, eu vou deixar aqui o registro. Ó, clareza, justiça, honestidade, compromisso, espiritualidade, valores, enfim, diversos assuntos. Aprendi muito. Esse aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele é pequeno, porém é um soco no estômago, enfim, de tão maravilhoso que é este livro. E é importante que todo mundo deveria ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Esse aqui, acho que foi um ano para ler mesmo, né? O ano que não terminou, do Zuenir Ventura. Também nós lemos esse aqui, foi leitura de maio. Aí eu estava falando, né? Março, abril, maio. Aí junho foi Orlando, tá? Da Virginia Woolf. Ó, escrito em homenagem à sua amiga amante, Vita. Orlando é um livro que transita entre 3 séculos. Em todos eles, o personagem principal se mantém com a idade de 30 anos. Bom, no início da narrativa, que se passa no século XVI, ó, deu um branco agora. Ai, meu Deus, no século XVI, ele é um homem. No meio do seu raconto. Orlando passa por uma mudança que envolverá a pluralidade de pronomes. Este romance rompe com as convenções de gênero, tanto em âmbito literário quanto sexual. Enfim, tem que ler para entender esse livro. É cheio de detalhes. Enfim. Ai, esqueci os números romanos. Deu um branco. Enfim, aqui, reli, né? 100 anos de solidão. Essa aqui foi a leitura de julho. Bom, 100 anos de solidão não precisa de apresentação, né? Livraço, né? E eu reli já, enfim. Contei a história de uma saga de uma família por 100 anos. Reli, porque eu já tinha lido Americaná, da Chimamanda. Também conta aqui uma história de amor implacável, ambientada entre a Nigéria, a Inglaterra e os Estados Unidos. Um delicioso épico contemporâneo, obra-prima da premiada autora Chimamanda. Lemos também este. Bom, Érico Veríssimo, Incidente de Antares, também reli e eu fiquei, cheio de anotações. Foi leitura de setembro. Eu li, na verdade, este livro quase 10 anos ou 15 anos de diferença da primeira vez que eu li. E com certeza, desta vez, eu não tinha marcado nada, né? Então, na época, não tinha esses post-its aqui. Então, não tinha nada de marcações. Eu não sei algumas coisas mais técnicas, assim. Na época que quando eu li, eu estava bem no início da faculdade de letras. Então, foi uma outra leitura mais assim, técnica do que foi dessa vez. Eu amei Incidente de Antares. Para quem não conhece a história, 11 de dezembro de 63, greve geral em Antares. O fornecimento de luz é interrompido. Só um pouquinho. Interrompido, os telefones não funcionam mais e os coveiros encostam as pás. 2 dias depois, na sexta-feira, 7 pessoas morrem. Entre elas, Dona Quitéria, matriarca da cidadezinha. Enfim, pessoal, morre as pessoas e elas não são enterradas e depois elas resolvem, elas voltam, né? Elas ressuscitam e começam aí a colocar a cidade no lugar. Enfim, maravilhoso. Leia o Incidente de Antares. Essa obra
obra-prima aqui que eu não imaginava que eu ia amar tanto este livro quanto eu amei Frankenstein. Por isso que é tão importante a gente ler um clube de leitura, porque tu vai ser desafiado a ler livros dos quais às vezes que não está na tua lista e depois tu te apaixona. Eu me apaixonei, eu acabei me apaixonando pelo livro de uma forma que eu não esperava. Aqui é a história, né, da criação de um monstro, e este monstro aí, a gente nem sabe quem é o monstro no final do livro. Enfim, leiam Frankenstein. Acho que todo mundo já conhece a história do Frankenstein, né? Um clássico nunca morre, é verdade, perfeito. E o penúltimo livro do clube foi Vera, do José Faleiro, que se passa aqui na minha cidade, em Porto Alegre, alguma coisa da escola aqui, que se passa na minha cidade. E aí conta a história de uma família, e eu já sei que existe uma continuação, e eu já tô ansiosa para ler as continuações do livro. E aí conta a história de mulheres que trabalham, que batalham e que enfrentam aí o machismo, o preconceito, a diferença de classe social, enfim, é um livraço. Eu adorei também. E, por fim, o último, que eu também já tinha lido, que é Canção para Ninar Menino Grande, que conta a história de um homem. Na verdade, é a história de um homem, mas na verdade o que me impressiona é que não é o homem, sim as mulheres. E ele trabalha numa ferrovia, numa coisa de trem, assim, e aí ele vai passando de cidade em cidade para consertar ali, e acaba cada cidade que ele passa, ele casa com uma mulher, tem filhos com uma mulher, e cada mulher tem uma história de luta, de sobrevivência, de resistência, enfim. Eu vejo mais, eu li mais pensando nas mulheres do que no próprio menino grande, que não é nada de grande. Enfim. Mas assim, foram essas as minhas leituras do clube da BPE, que é a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu amei e já estou ansiosa para as próximas, para o ano de 2026. E eu amei participar. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. E contem aí se já leram algum desses livros aí que eu mostrei a vocês.